indistintamente ou incondicionalmente. É o que Jesus faz conosco. Essa é a diferença. E ele mesmo nos diz no capítulo do Evangelho que ele coloca assim: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que está nos deixando na preguiça é a vontade, ou a não força de vontade, de olhar no olho e dizer: poxa, mas eu amo. Mas é japonês, não é do meu sangue. Não tem problema. Dai jogo, eu amo. Quanto mais eu amar, mais eu saio da preguiça. O problema qual é? Nós não queremos. Por quê? Porque a pele não é igual, o sangue não é igual, a raça não é igual, a cor não é igual, o sexo não é igual, a religião não é igual, o time de futebol não é igual, a cidade não é igual. Uma série de coisas que não vai mudar em nada, porém, me distancia, me faz distanciar. Eu achei interessante quando nós chegamos aqui, a Marizia falou assim: Adriano, tudo bem tirar uma foto comigo lá embaixo? E eu não tinha entendido. Falei, tudo bem. Chegou lá embaixo, ela perguntou de novo. E eu também não tinha entendido. Aí depois de um tempo que eu entendi que ela estava preocupada se eu ia ficar preocupado se lá embaixo era um centro de Umbanda e se eu ia tirar foto. Mas qual o problema? Né? Mas era uma preocupação que ela tem, já sofreu demais por isso. Não há problema. Quem cria o problema somos nós. Quando nós rotulamos. Então, essa meia é muito feia, não dá para ser amigo dele. Olha que de meia horrível. Ele até quer mamar, né? Mas a meia... Ou seja, eu rotulo ele. E quando você tem, jovem? 30 anos para trás, por conta de uma meia. Por conta de um batom, não é assim que a mulherada fala? Gente, meninas, olha a unha dela que ridícula. Mas a mulher nem abriu a boca. Não construiu amizade. Mas eu já rotulei. Estacionamos na preguiça, porque dá trabalho chamar para conversar. E aí, qual é o seu problema? Posso te ajudar? Posso ser útil a você? Mais adiante. Ansiamos pela verdade. Todos nós queremos saber a verdade. O que fomos no passado, o que nós somos hoje, quem é quem, fulano tal, quanto que eu vou ganhar dinheiro. Você não vai passar de novo na frente da minha palestra não, né? A hora que você saiu, eles falaram mal de você, eu falei bem, mas eu vou começar a falar a verdade agora. Olha onde fica o amor. Olha lá, tá vendo? Você não vai acender mais não, né? Você também não vai chamar mais não, né? Não, pode deixar. Atravessa lá, vamos lá, pode ir lá. É melhor agora que eu tô deixando, porque depois eu vou tacar água. César, traz uma água pra mim, já está aí, por favor. Porque tem duas mãos. Adriano, então dá 1 minuto pra todo mundo pegar água. Porque... Não, dá tempo, fica tranquilo, pessoal. Até as 8 da noite a gente termina. Opa, tem que ir embora. Ansiamos pela verdade ou preferimos a mentira? E às vezes, o que é pior, mentimos para nós mesmos. Maioria. E mentimos como? Está tudo bem. Está tudo bem. E não está bem. Você passa o olhar e vê que não está bem. E sabe quem é que faz isso conosco? Os espíritos. Os espíritos dizem, em especial no livro dos médicos, que basta um olhar mais refinado em nós para identificar as virtudes e os defeitos. Mas, Adriano, até aquilo que eu fiz dentro do meu banheiro, fechado, sozinho? Sim. Por quê? Porque está nos olhos, está na nossa alma. Nós ansiamos isso aqui, mas mentimos para nós mesmos. Estou com um problema, não quero resolver e vou empurrando com a barriga. Vai que dá. Está tudo bem. Lá na frente o corpo vai gritar, porque não está bem. E ele vai dizer o que para você? Olha, para, eu preciso descansar. Qual que é o nome disso? Qual que é o nome do descanso do corpo? Não. Não, antes da morte. Antes da morte? Doença. Tem pessoas que falam assim, olha, eu quero tanto descansar, eu queria tanto ficar em casa. Eu quero ficar cansada, muito. Cuidado com isso. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede. Não, eu quero morrer. Você não quer ficar doente, para. Nós queremos parar, eu quero descansar. E aí perde o trabalho, é mandado embora. Aí fica em casa. Você não pediu para descansar? Agora vai ficar o resto da vida em casa. Cuidado com o que nós pedimos. Tudo tem força. Aquilo que eu peço, eu atraio para mim. Ah, Adriano, mas eu estou só brincando. Cuidado. Muito sério isso. É justo o desejo de saber o começo da vida na Terra. Todos nós queremos saber quem começou, quando começou, aonde surgiu. É justo isso. André Luiz fala isso no livro Espiritismo e Doutrina. Contudo, mais importante é cuidar da própria vida, situando-a nos ensinamentos do Evangelho, para que você seja digno dessa dádiva
de Deus. O mais importante é o quê? Cuidar da própria vida. Nós estamos fazendo hora extra na vida dos outros. Mas o Fred, você não sabe o que eu vou te contar do Fred agora. E ó, e a minha vida? Eu estou cuidando que horas? Agora não dá porque eu estou cuidando da vida dele, não é assim? Quais as nossas responsabilidades? Para que nós estamos aqui na Terra? Viemos para quê aqui? Estamos com esse corpo perfeito, essa máquina perfeita, para quê? Mas a Adriana, ela não é perfeita, ela podia ser um pouquinho mais bonitinha. Sim, eu também concordo comigo. Também queria ser mais bonita, apesar de não ser. Mas qual é a minha responsabilidade com esse corpo? O que eu posso fazer com essa máquina? Será que eu posso fazer só isso que eu estou fazendo? Será que não dá para fazer um pouquinho mais? Então, uma reflexão, Adriano, será que você não consegue fazer um pouquinho mais? Esforçar um pouquinho mais, cara. É só mais um pouquinho. Mas está cansado, às vezes dá preguiça, dá uma série de coisas. Mas será que não dá para eu perguntar para mim mesmo, Adriano, não dá? Mais um pouquinho? Opa, perdão. Cuide bem, pois de sua tarefa evolutiva. Não resolve o frasco ser elegante, é preciso que o conteúdo seja de qualidade. Qual a nossa qualidade? O frasco é mamar, né? Mais ou menos. Mas é qualidade nossa. Vocês já ouviram uma frase assim, ó, ou já falaram uma frase assim, quando vocês viam um casal na rua? Tá vindo lá na rua um casal. Aí eu vou pegar o exemplo das mulheres. As mulheres geralmente fazem isso. Homem não, mas mulher faz. Tá vindo o casal e a mulher fala assim, gente do céu, o que aquele cara lindo tá fazendo com aquela tranqueira? Vocês já falaram, tá vendo? Mulher tem. Já. Não, eu sempre acho que se ele tá com ela, porque ele viu alguma qualidade nela que eu não vejo. Viu? Então a errada sou eu. E quem é que tem que ver a qualidade? Eu que tô com ele Ou ela? ou ela? Mas nós falamos, né? Mas isso aqui é 90% das pessoas fazem esse tipo de julgamento. Será? Eu acho que as pessoas sozinhas. Pra falar, poxa, uma mulher feia dessa tá com cara e eu aqui, sozinha. Esquece o planeta. Tem alguma relação com você? Tem. Eu tô sozinha, né? Hoje nela, que não me serve. É, E ué, tem eu sou horas. sincera. E tem hora a gente para na rua e fala assim, mas rapaz do céu, uma mulher desse tamanho com esse cara? Agora serve para nós homens. Você também faz isso, você vai apanhar em casa. Melhor você não mexer com isso. Você já não tá com a meia muito bonita. Né? Qual que é o seu nome? Márcio. Brincadeira. Olha que interessante, nós nos preocupamos muito com o frasco. Cuidamos do externo. E o interno? Aqui. Por isso que nós vemos, às vezes, o cara é horrível, não tem um dente na boca. Mas você olha para a mulher e fala, mas rapaz, aqui ó, qualidade. É feio, mas tem tantas qualidades. Como o caso do Márcio, né? Assim, é feio, mas tem qualidade. Brincadeira, é brincadeira. Márcio, essa foi a última, eu prometo que hoje eu não faço. Você é muito bonito, fica tranquilo. Não resolve. E o André Luiz coloca exatamente isso, que essa qualidade nós vamos buscar cuidando bem da nossa tarefa evolutiva. Eu vou ter que cuidar da minha tarefa evolutiva. Eu não tenho outra opção. E tem um outro detalhe que entra aqui, que nós não colocamos no slide, mas que o André Luiz também comenta, que é o seguinte, perdão pessoal, o nome do livro é Vivendo a Doutrina Espírita. Eu devo ter falado outro nome, mas é Vivendo a Doutrina Espírita. Quando nós cuidamos da nossa tarefa evolutiva, ou seja, quando nós paramos para pensar naquilo que nós estamos fazendo aqui, as coisas melhoram. Por quê? Porque nós começamos a tirar da nossa vida aquilo que não nos cabe mais. Então dá para eu fazer coisas que no passado eu fazia e que agora eu não preciso fazer mais? Não. Pensem num exemplo aí, qualquer um, vocês vão achar um. Por quê? Eu não preciso mais fazer aquilo, não me satisfaz mais. E aí eu percebo que aquilo melhorou na minha vida. Mas se eu cuidar bem dessa tarefa evolutiva, ou seja, pensando na qualidade, eu vou começar a tirar de dentro desse frasco coisas que já não servem mais para mim. Então quando eu vejo o casal, ao invés de eu falar que o cara, né, ou que a mulher, enfim, é muito bonito ou muito feio para um ou para outro, eu busco em mim o que talvez ali tenha que não tem. Peraí, eu preciso encontrar. Minha avó dizia o seguinte, a minha avó foi uma filósofa fantástica, ela tinha uma frase, ela falou assim, toda panela tem a sua tampa. Sou frigideira.
Ah lá. Quando panela tem só frigideira? Eu sou frigideira, Ah, frigideira tá. não tem tanto. Aí quando nós caracterizamos que eu sou isso, significa o quê? Que eu já aceitei. Então não tem que procurar e nem sofrer. Isso mesmo. Não é assim? Isso aí. Aí se você pergunta, está tudo bem? A resposta é imediata, vem. Mas se você buscar no olhar, vê que não. Tá tudo bem? Não estou dizendo de você. Cuidado com o que diz. Não estou falando não, só estou dando um exemplo. Obreiros da Vida Eterna. Psicografia do André Luiz, Francisco Cândido Xavier, A Vida no Mundo Espiritual. A mesma história do livro Nosso Lar, os desenhos também servem para essa obra. Nós vamos dar um exemplo agora oposto do que o André Luiz viveu. Então o André Luiz não tinha religião, não acreditava em Deus e não aceitava nada, para ele a vida acabou. Aqui nós vamos ver a história de Adelaide Augusta Câmara, ou Aura Celeste. Ela psicografou alguns livros pelo Chico e ela assinava como Aura Celeste. Porque o Chico passou por alguns problemas de processos de direitos autorais e ela então, a espiritualidade no geral, ao invés de dar um nome, mudava o nome naquela época e ela também psicografou alguns livros. Ok, ela era espírita, mas na verdade no início da vida dela era católica, fervorosa. Quando ela muda para o Rio de Janeiro, ela descobre o espiritismo. E quando ela descobre o espiritismo, ela cria uma instituição, que é uma instituição para crianças no Rio de Janeiro, que atende de todos os tipos de crianças. E ela dedica toda a sua vida ao serviço ao próximo. Então ela mora na instituição e a vida inteira ela trabalha pelo próximo. Pois bem, quando chega no final da sua vida, ela desencarna por falência múltipla dos órgãos. Só que no final da vida ela percebe já na cama que ela vai desencarnar. Então ela vai morrer. E quando ela percebe que isso está se aproximando, no quarto com ela, aqui nós vamos vê-la, né, o seu corpo, esse fio condutor é o que liga o corpo ao espírito, ou seja, o que caracteriza o desencarne, a morte? O rompimento desse cordão, porque já não existe mais a alimentação do espírito com o corpo e vice-versa. Pois bem, né, ela se desprende do corpo e conversa com Bezerra de Menezes, que é esse cara aqui, o espírito já desencarnado, e que está no quarto conversando com ela, dizendo o seguinte: para ela ter tranquilidade, para ela ter confiança, que tudo está dando bem, tudo está dando certo, e que em breve ela vai desencarnar. Esse é André Luiz e esse é Jerônimo, que estão ali para auxiliá-la no momento de desenlace, ajudá-la no desprendimento do corpo com o espírito. Pois bem, ela então, ali em pé, diz que ela quer continuar viva, porque ela se preocupa com a instituição. Por quê? Se ela morrer, na cabeça dela a instituição vai fechar, porque ela não acredita que talvez ninguém vá continuar. E ela não quer parar de trabalhar. O Bezerra de Menezes diz o seguinte, que muitas das vezes, e quase que 100% das vezes, é muito mais fácil morrer do que nascer. Por quê? Porque para morrer, basta morrer, partir, separar. Só que nós vamos, durante a nossa vida, nos apegando a tantas coisas, criando tantas coisas para nós, que essa separação acaba tendo uma dor, um sofrimento. Por isso que o Livro dos Espíritos fala que todos nós passaremos por um momento de perturbação. Alguns mais, outros menos. Vamos morrer e alguns vão ficar alguns minutos, algumas horas, alguns dias, meses, anos perturbados, sem saber o que está acontecendo. Por quê? Porque não educou o corpo. Nunca pensou na morte, nunca procurou estudar sobre isso, nunca procurou fazer o bem, etc. Ela então, no momento do seu desenlace, faz um pedido ao André Luiz e ao Jerônimo, dizendo o seguinte: olha, eu quero eu mesmo fazer o desenlace. O André Luiz acha estranho e diz assim: mas como? Isso não dá para fazer. Você vai precisar de ajuda, sozinha você não vai conseguir. E ela diz: não, eu quero tentar. Ok. Eles se afastam e ela começa em prece, né, fazendo uma oração a desprender todo o espírito do corpo. Ela vai desligando molécula por molécula, ela vai separando. Até que no final, já totalmente desligado, os dois auxiliam somente no rompimento do cordão. Ou seja, só ir lá e solta o nó. Muito fácil. O André Luiz não acredita nisso. E aí ele é orientado por Bezerra. Por quê? Por que ela consegue fazer esse desenlace sozinha? Porque a vida inteira praticou o bem. O desprendimento dela é muito grande. Então não há necessidade de ficar presa ao corpo. Chegou o momento, ela se separa. Vocês já pegaram frutas que você tira a casca facilmente?
Sim ou não? Sim. E tem frutas que você vai tirar a casca e tira quase que a fruta toda, né? Aqui, ó. Um exemplo grosseiro, mas que serve para nós. Na hora de nós nos desprendermos, se nós não tivermos uma vida correta, prática no bem, enfim, uma série de coisas, esse momento para nós vai ser muito doloroso. E para ela, passa muito rápido. E olha que interessante. Ela, assim que ela se desprende do corpo, ela já aparece no plano espiritual, trabalhando e pede para fazer uma oração com os trabalhadores no plano espiritual, aqueles que atuavam na instituição que ela criou, mas no plano espiritual, ou seja, espíritos. Ela faz uma oração, essa aqui é Zenóbia, né? A sua coordenadora, a coordenadora do trabalho no plano espiritual. Toda instituição tem um mentor, um coordenador desse tipo. Ela faz uma oração e passa a trabalhar do lado de lá. Olha a diferença dela para o André Luiz. Lembra do André Luiz? Desencarna, fica 8 anos no umbral, perturbado, não sabe onde está, com quem está, o que está acontecendo, para onde eu vou, o que aconteceu comigo. Ela já chega trabalhando do lado de lá. Passou por um momento de perturbação? Sim. Naqueles segundos de desligar do corpo, provavelmente ela sentiu dificuldades, dores, mas muito rápido. O outro ficou muito mais tempo. Por quê? A consciência dela da existência após a morte, da condição da consciência tranquila, do bem exercido. Vamos mais adiante. O André Luiz traz para nós o seguinte: cuide da alma com o mesmo zelo que dedica ao corpo material. Quanto tempo nós gastamos para